Agora tem um outro ponto interessante, pessoal, aqui sobre a doutrina da reprovação, naquilo que consiste no que eu falei agora há pouco, numa reprovação numa esfera positiva. Isso porque, às vezes, essa doutrina ela é retratada apenas num aspecto passivo da parte de Deus. Ou seja, como se Deus não fizesse nada de positivo, de ação positiva em relação aos reprovados. Quando eu falo ação positiva, eu estou falando do agir de Deus em relação à reprovação deles. Não é simplesmente dizer que Deus virou-se, apenas não lhes concedeu a graça, esse é o aspecto negativo, o aspecto de Deus não dá. Né? Então, a reprovação não consiste apenas em aspectos negativos. Há também aspectos positivos envolvidos aqui. O não conceder a graça é o aspecto negativo, mas o decretar o endurecimento e a permanência na cegueira é um aspecto positivo. Então, essa expressão da nossa confissão de 1644, deixados em seus pecados, como diz aqui, ela deve ser observada de acordo com a teologia dos decretos, né, e da própria predestinação. Então, os que foram reprovados também foram abandonados na sua própria miséria. Deixa eu abrir um adendo aqui, importante, pessoal, para a questão das palavras novamente. Né? Eu comecei a falar sobre isso, vou retornar agora porque é necessário. Então, quando você vai ler um texto de qualquer coisa, mas vamos pensar aqui na área da teologia, né? A questão hermenêutica da teologia. Quando você vai ler um texto, você precisa entender que as palavras elas ganham significados específicos. E esses significados só podem ser dados conforme o contexto. Né? Então, por exemplo, você toma as Escrituras Sagradas, você começa a passar por palavras na Escritura que tem um contexto diferente daquele contexto, daquele sentido, que tem um sentido diferente daquele sentido comum que geralmente é atribuído à palavra. O campo semântico de uma palavra, né, a esfera de significados de uma palavra varia muito. Então uma palavra pode significar alguma coisa aqui, outra coisa ali. O que vai definir o significado da palavra, como devemos entender uma certa palavra, é o contexto em que a palavra se encontra. Então, da mesma forma, quando olhamos para a Escritura, encontramos termos como o termo grego gnosko, ou pré-conhecimento, que é uma derivação de gnosko, né? Ou seja, conhecer. A palavra conhecer ali tem uma esfera de significados muito diferentes do significado comum da palavra. Por exemplo, conhecer significa ter algum tipo de entendimento sobre algo, conhecer algo. Se eu conheço alguém, eu sei o nome dessa pessoa, eu posso dizer que já vi essa pessoa, sei algumas coisas sobre essa pessoa. Então, eu conheço essa pessoa. Esse conhecimento pode ser um conhecimento grande, né? Eu conheço muito bem minha esposa, meus filhos, e pode ser um conhecimento muito pequeno, né? Eu vi apenas uma vez, conversei pouco, então conheço alguma coisa sobre essa pessoa, pouca coisa, mas conheço algo. Então, geralmente a palavra conhecer ela é empregada nesse sentido. Mas nas Escrituras, nem sempre ela é empregada nesse sentido. Então, quando você vai, por exemplo, para aquela passagem do Novo Testamento em que a Bíblia diz que José não conheceu a Maria, né? Enquanto ela não deu à luz um filho, então, o que é que significa a palavra conhecer naquela passagem? Senão o ato de manter relação sexual. Então, conhecer naquele contexto significa relacionamento sexual. Então, José não conheceu a Maria enquanto ela não deu à luz um filho. A tradução e o significado da palavra ali seriam então o seguinte: José não teve nenhum contato sexual, não manteve relação sexual com Maria enquanto ela não teve o seu filho, Jesus. Conhecer ali não é o conhecimento que nós estamos acostumados a entender. Não tem o sentido da palavra conhecer mais empregado de forma comum. É o que nós podemos dizer que é um conhecimento muito íntimo ali, que é o ato sexual.
A ideia é o ato sexual. Uma outra passagem também sobre a palavra conhecer é no dia do juízo, quando o Senhor Jesus Cristo dirá aos que estão à sua esquerda, aos reprovados: nunca vos conheci. Agora, a pergunta que fica é: Jesus, sendo Deus, nunca conheceu aqueles homens? Não conhece nada daqueles homens? O que significa conhecer naquele contexto da condenação, do juízo divino? Manter comunhão com eles. Ter algum tipo de comunhão com eles. Nunca vos conheci significa que vocês nunca estiveram comigo, unidos a mim, em comunhão comigo. Então perceba que o sentido das palavras é muito importante. Agora vamos retornar para o nosso texto para vocês entenderem o que eu estou dizendo aqui. Quando a confissão diz que esses homens reprovados foram deixados em seus pecados, né, os que foram reprovados, e a palavra deixados ali implica exatamente isso, significa que eles foram abandonados e predestinados à condenação eterna. A palavra deixados ali, ela é um termo teológico, não é um termo qualquer. Não deve ser empregado dentro do uso comum, mais comum, em que o verbo deixar apresenta. Ele deve ser empregado num uso teológico, né? Idioma da teologia. E não na maneira como o idioma comum usa o termo deixar. Mas aqui é uma expressão teológica. Então, esses que foram reprovados também foram abandonados na própria miséria em que eles já se encontravam. Então, se eles estão entregues a si mesmo, como criaturas caídas que são, em que, por serem caídos, não existe bem nenhum neles, é necessário admitir que o resultado desse abandono divino aos reprovados, inevitavelmente, redundará na continuada rebelião desses homens contra Deus, né? O estado natural deles de pecado será permanente. Não haverá ali interrupção de nenhum modo da parte de Deus no estado de pecados. Mudança desse estado de pecado. O que Deus pode fazer é refrear o pecado, mas não tirá-los daquele estado de pecado. Então, o que Deus pode fazer é segurar as rédeas que controlam a pecaminosidade deles, o grau de pecaminosidade, mas não mudá-los, né, em seu entendimento. Deus vai deixá-los naquela situação. Em outras palavras, aqueles da humanidade que foram rejeitados permanecerão em miséria espiritual por toda a existência, todo o tempo. A cegueira desses homens, mulheres, jamais será curada. Permanecerão cegos o tempo todo, né? Os seus caminhos sempre serão caminhos de morte, que redundarão na morte. O coração deles jamais será amolecido. Permanecerão com seus corações endurecidos o tempo todo. Então veja, se nós olharmos para palavras como essa, deixados, e não aplicarmos a essas palavras o entendimento ou o conceito teológico que elas representam no vocabulário da teologia, nós vamos entender a confissão, a Bíblia, qualquer outra passagem de teologia de modo equivocado. Assim como cada ciência tem o seu vocabulário e qualquer texto, por exemplo, científico, deve ser lido dentro do vocabulário específico daquela ciência. Porque os termos ganham significados distintos conforme o idioma que eles estão envolvidos, conforme a ciência que os envolve. Então isso é muito importante para compreender, por exemplo, esses textos mais antigos.